E o tema que eu quero usar, um texto bíblico para começarmos nesse texto a falar sobre ele, que é em Romanos capítulo 3, eu quero que você leia aqui o verso 23 comigo, que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem uma tradução da Bíblia que eu gosto muito de estudar nela, que é essa versão de João Ferreira de Almeida atualizada. Ela nos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diferente da primeira leitura que nós fizemos na revista e corrigida, esse texto da revista atualizada nos dá uma demonstração de carência. Nós precisamos da glória de Deus. Então, falar de pecado é um tema muito interessante para nós, porque a tendência daqueles que se tornaram crentes é achar que, pelo fato de já serem crentes, eles não têm mais preocupação de lidar com o pecado. E aí nós vamos nos apegando àqueles textos que dão a primeira visão bíblica do que é pecado, que é uma visão genérica do pecado que afeta toda a humanidade. Mas o pecado que afeta toda a humanidade, que é tratado de maneira genérica pela Bíblia, ele também se estende e tem uma implicação particular na nossa vida. Na nossa particularidade, nós também temos responsabilidades com o pecado. E eu quero que você me acompanhe em alguns textos bíblicos, duas visões a respeito do pecado. A primeira visão bíblica, que a maioria de nós já tem, é que todo o gênero humano pecou. E a gente tende a começar a falar de pecado dentro desse conhecimento da Bíblia, separado de uma reflexão interna da nossa responsabilidade, como alguma coisa com a qual a gente não tem mais que se preocupar. Pecado que a gente não tem mais que se envolver com a responsabilidade de aprimorar nossa vida, de se santificar, porque o pecado está opostamente ligado, não é diretamente. O pecado está opostamente ligado ao processo de santificação. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos santificar, ela está falando o oposto do viver em pecado. Então a gente precisa conhecer o pecado dessa segunda visão, pecado sob nossa responsabilidade, porque o pecado, na visão geral, já foi tratado por Deus. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O pecado que o mundo herdou de Adão, ele foi resolvido por Jesus Cristo, mas isso ainda implica responsabilidades pessoais. E a tendência natural, quando eu digo tendência natural, é a tendência dos homens, desconectados da visão de Deus, desconectados da visão doutrinária, desconectados da visão bíblica, é achar que o pecado foi resolvido pela cruz e a vida que eu posso viver com Cristo agora é uma vida guiada somente no campo do sentimento ou do pensamento, pelo que Deus já fez por mim na cruz. E a responsabilidade de me santificar, responsabilidade de me aprimorar, responsabilidade de fugir do pecado, acaba ficando em segundo plano. Então eu queria, a partir desse texto que nós lemos, passar por diversos outros textos dessa visão, de que o pecado é um problema que está enraizado na humanidade, apesar de Cristo já ter ido para a cruz para nos resgatar do nosso pecado. Quando João vê Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João olha para Jesus andando em sua direção e ele faz a seguinte declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa visão bem abrangente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nós já temos, sim ou não? Nós já carregamos essa ideia. O Cordeiro de Deus, ele tem o poder de tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele tem o poder de nos remir dos pecados. E a gente precisa olhar o que diz a palavra de Deus, aqui ainda em Romanos. Eu quero que você leia Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então o pecado traz consequências. Você está olhando para a Bíblia e está vendo que tem logo em seguida: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Às vezes a gente olha assim, o salário do pecado é a morte, e não dá atenção a esse texto, porque em seguida vem um texto muito mais motivador, que é o dom gratuito de Deus, a vida eterna.
O texto é motivador, mas não desligou, não desconectou do texto anterior do mesmo versículo. O pecado tem um preço, o pecado tem um custo. E o pecado, ele não entrou na humanidade por nossa própria vontade. Quando nós nascemos, nós já nascemos debaixo da maldição do pecado. Nós não escolhemos nascer em um planeta onde a maldição do pecado impera e está impregnada a todos os homens. As crianças que nós achamos tão belas, brincando, já estão marcadas pelo pecado. O pecado já habita nelas. Elas nasceram com pecado. E esse pecado vai acompanhá-las durante toda a vida, e vai ser esse pecado que vai dirigir a vida delas, que vai ser senhor da vida delas, se não houver uma intervenção divina nesse processo natural que nós herdamos de Adão. Quando nós olhamos para a herança de Adão, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz que todos nós morremos em Adão. Por que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios? Eu quero que você leia comigo lá. Todos morrem em Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha essa expressão da palavra de Deus. Todos morrem em Adão. A atitude de rebeldia de Adão com relação ao pecado nos trouxe como consequência a morte. Quando a Bíblia diz que todos morrem em Adão, é porque a escolha que Adão fez de não ouvir as instruções de Deus com relação a como proceder na vida que Deus tinha dado para ele, trouxe uma consequência para toda a humanidade. Todos se tornaram mortos por causa do pecado. Porque o pecado gera morte. Foi esse o primeiro texto que eu li com você, não foi? Aliás, o segundo, o salário do pecado é a morte. Então a morte é a consequência do pecado. A consequência do pecado é a separação entre o homem e Deus. É dessa morte que nós estamos falando. Quando você olha para o Jardim do Éden, e você tem o conhecimento do que eu vou te falar agora, talvez nem seja necessário eu ler para você o que está escrito lá em Gênesis. Quando o homem cai e Deus se aproxima do homem, você começa a ver naquela relação de Deus com o homem, que Deus tinha diariamente. Na viração do dia, Deus vinha ao encontro do homem. Deus procurava o homem, porque Deus sempre quis entre nós uma proximidade que diferencia a sua criação mais elevada, que é o ser humano, das demais coisas que Ele mesmo criou. Deus queria proximidade conosco, Deus queria uma relação próxima conosco, e Deus procurava nessa relação próxima que tinha com Adão, a figura do primeiro homem, uma proximidade que foi quebrada pela desobediência. O pecado entrou na humanidade pela desobediência de Adão. A desobediência de Adão foi quebrar um princípio estabelecido por Deus. E o pecado é exatamente isso. A gente poderia definir pecado de diversas maneiras, mas a queda do homem já nos dá uma demonstração do que é o pecado. O pecado é você ter a consciência que Deus espera alguma coisa de você de uma determinada maneira, e você começa a colocar aquela instrução de Deus com relação à tua vida em questionamento. Porque foi isso que aconteceu lá no jardim. Deus tinha dado limites para que o homem vivesse. E os limites estabelecidos por Deus foram quebrados. Aliás, um limite apenas. Esse limite que Deus estabeleceu foi quebrado. O homem transgrediu a orientação de Deus e resolveu ouvir o inimigo, a serpente, como é figurada ali no texto de Gênesis. E quando o homem comete o pecado de desobedecer à vontade de Deus, a vida continua acontecendo. E aquilo nos ensina que a gente precisa ter muito cuidado, porque na maioria das vezes a nossa vida é vivida colocando a responsabilidade do pecado somente no poder restaurador, regenerador de Jesus Cristo e de sua obra na cruz do Calvário. Muitas vezes a gente só quer viver como crente isso. O pecado é real, o pecado veio à humanidade, eu não posso lutar contra o pecado, mas Jesus Cristo venceu o pecado na cruz, por isso eu posso viver a minha vida com Cristo, com todas as minhas limitações e ser salvo. E muitas vezes esse pensamento de ser salvo e viver minhas limitações é uma vida de viver flertando com o pecado. É uma vida de viver próximo demais do pecado, levando a sua vida ao risco de você não encontrar a redenção da sua alma no final da sua vida, na terra. Então, assim, essa segunda visão é o que é mais importante, mas a queda começou a demonstrar o que é pecado.
Pecado é Deus dizer que quer algo de você sem fazer o contrário. Quando o homem pecou, enquanto ele não foi procurado por Deus, parecia que estava tudo normal. Aí o texto lá em Gênesis diz que na viração do dia, Deus procurou Adão e disse: onde estás? Não foi assim? E aí o que é que Adão fez? Deus procurou Adão: onde estás? Se ele procurou Adão: onde estás? É porque Adão estava escondido, como de fato disse: Senhor, eu me escondi, porque eu percebi que estava nu. E aí Deus pergunta para Adão: como é que você teve essa ideia de que você estava nu? E quando a gente olha essa palavra nudez, que ali é usada como um símbolo para nos ensinar sobre estar moralmente despido, a moralidade de Adão, porque Adão confrontou um princípio estabelecido por Deus, um limite, uma demarcação. Isso fez com que houvesse um distanciamento entre Adão e Deus, aquela comunhão não existia mais. Deus chegava e Adão estava com as mesmas vestes que estava naquele dia. Só que a transgressão de Adão fez Adão ter uma sensação diferente com a presença de Deus ali. Adão ficou constrangido em estar na presença de Deus. A ideia, está nu, ele não tinha segurança de levantar os olhos para o Criador e dizer: Senhor, eu estou aqui para te entregar a minha adoração diária. Senhor, eu estou aqui para nós desfrutarmos dessa comunhão todos os dias no final da tarde. E é exatamente isso que o pecado continua fazendo conosco, queridos. O pecado tem essa força de nos fazer ter vergonha do Criador, que agora é nosso Salvador. Enquanto a gente não é confrontado com a proximidade de Deus, a gente vai vivendo a nossa vida com o pecado, até que Deus se aproxima de nós. Quando a Bíblia diz, no Evangelho de João, em João capítulo 3, porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reveladas. Mas o que pratica a justiça vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Então, quando a gente vai vivendo uma vida, isso está lá em João capítulo 3, eu li o verso 20 e o verso 21. Porque todas as vezes que a gente faz algo que sabe que agrada a Deus, a gente quer que isso seja notado pelo próprio Deus. Quando a nossa vida começa a não corresponder àquelas expectativas que nós sabemos que Deus já estabeleceu para ela, nós queremos ficar escondidos de Deus. E foi isso que aconteceu com Adão. As coisas que ele fazia, ele não se sentia à vontade de ser expostas a Deus, de serem expostas a Deus. E é assim que as pessoas agem hoje. E a Bíblia diz que aqueles que fazem mal, eles não querem vir para a luz, porque o Senhor é a luz que tudo revela. E estar escondido de Deus é uma atitude humana de se manter escravo do pecado, sem permitir que o Senhor faça uma obra de regeneração da sua vida, para que eles possam, através dessa obra de regeneração, iniciar um processo de santificação que o faça viver a vontade de Deus nessa terra. Amém? A carta de Romanos, ela fala de uma maneira bem abrangente sobre o pecado. Se a gente fosse usar os diversos textos de Romanos que fala de pecado aqui, a gente ia passar algum tempo lendo, e eu queria, inicialmente, só que você entendesse essa visão mais abrangente, mais geral do pecado. Que você lembrasse, na verdade, porque eu acredito que todos vocês já sabem disso. Mas eu queria deixar registrado de maneira clara: o pecado nos separa de Deus. Foi isso que aconteceu no Éden. Estava tudo bem entre o homem e Deus. Quando o pecado foi plantado, uma distância entre Deus e o homem foi posta. O próprio homem não se sentia mais à vontade na presença de Deus. Ele não queria mais estar perto de Deus, porque o pecado produz isso em nós. Quando nós começamos a sentir desmotivação de ler a Bíblia, quando nós começamos a sentir desmotivação de orar a Deus, quando nós começamos a sentir desmotivação de adorar ao Senhor, de vir à sua casa, de nos fortalecermos na presença dEle, isso é sinal de que o pecado está de novo ganhando força sobre a nossa vida. Eu queria que nós, com um pouco de paciência, pudéssemos enxergar isso hoje, a partir da leitura da Bíblia que nós faremos. Amém? Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que vossas transgressões, vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. A gente sabe que esse texto fala da transgressão de Israel, mas essa é a regra que a gente já viu em Gênesis. O nosso pecado nos afasta de Deus.
o nosso pecado impede a nossa relação com Deus. Agora, quando a gente pensa do pecado me separar de Deus, a gente só vai conseguir avaliar a necessidade de se aproximar de Deus se a gente teve uma experiência clara com a presença de Deus, ou uma experiência clara com a consequência do pecado. Deixa eu dizer isso mais uma vez para você. Quando eu estou falando que o pecado me separa de Deus, para algumas pessoas, não tem nenhum sentido falar de se aproximar de Deus, porque elas nunca tiveram essa experiência. Nem tiveram a experiência das drásticas consequências que o pecado tem na vida de um ser humano. Nunca tiveram. Então, se não tem uma referência negativa nem positiva, falar para as pessoas que o pecado é uma barreira na relação delas com Deus, não fica uma coisa muito clara. E essa é a situação que muitos crentes modernos vivem. Porque eles vivem uma situação que não fica claro para eles, nem a parte virtuosa, que é uma experiência gloriosa com a presença de Deus, que faça ele perceber de maneira íntima e espiritual o quanto a relação com Deus é boa. Dentro desse pensamento começam a nascer igrejas que fazem com que as pessoas se acomodem com o pensamento que elas têm a respeito do que é viver para Deus. Porque a visão geral de que o pecado nos separa de Deus, muitas pessoas que estão dentro de igreja têm, mas vivem uma vida de pecado. Porque hoje, no mundo que nós vivemos, cada um cria sua própria interpretação particular do que ele quer acreditar. E isso também relacionado com a palavra de Deus, com a doutrina que o Senhor estabeleceu para que nós, através dela, conhecêssemos a Ele e a sua vontade. E as pessoas vão vivendo a vida criando igrejas para todos os modelos de pensamentos que o mundo implantou na humanidade. Viver uma vida rompendo com o pecado dessa maneira é uma coisa que muitas pessoas nunca vão experimentar. Porque eles só têm a visão do pecado genérico herdado de Adão e dizem que se eu aceito a Jesus como aquele que tira o pecado do mundo, a vida que eu estou vivendo, independente das práticas que eu adote na minha vida, não tem nenhuma implicação na minha salvação. Porque eu aceitei o Jesus que cancela pecados. Eu aceitei o Jesus que João disse quando viu que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a vida vai passando, e a gente vai vivendo uma vida somente com essa visão muito global, muito geral, de que o pecado foi cravado na cruz, e a vida que eu vivo agora é uma vida na graça, e essa vida na graça é uma vida que permite que do jeito que eu estiver vivendo, com a visão que eu dê sobre o que é vida com Cristo e santificação, eu vou chegar no final da minha história, e vou ouvir de Deus, entra meu querido filho para o lugar de descanso. Muitas pessoas ainda se iludem com esse pensamento, até que Jesus se manifestou na carne, o pecado dominou a humanidade. Aí Jesus veio, João o apontou, Jesus foi para a cruz e disse: está consumado. Ali começa uma grande responsabilidade minha. Que responsabilidade nós temos com a vida na presença de Deus? E essa é a segunda visão. É uma visão do pecado mais um campo mais específico e num campo pessoal da nossa vida. Que Cristo morreu para nos tirar os pecados, a gente sabe. Agora a gente precisa dar uma olhada na 1 João, eu quero que você leia comigo esse texto. 1 João, essa segunda visão de pecado é uma visão que as pessoas não estão muito acostumadas a ver. Porque a graça não significa viver na presença de Deus admitindo que nós não tenhamos responsabilidade nenhuma de fazer a vontade de Deus. A remissão dos pecados que nós obtivemos pela obra regeneradora de Cristo em nós, não nos priva da responsabilidade que nós vamos ler agora na palavra do Senhor. 1 João capítulo 2, eu falei capítulo 3, foi? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Qual é a orientação dada pelo apóstolo João para nós? Vou ler aqui na revista, na Almeida Atualizada. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós começamos a ver
que o pecado não tem só aquela visão mais distante, mais abrangente, mais global, de algo que estava impregnado à humanidade, e que Jesus Cristo, pela sua morte no Calvário, conseguiu nos remir daquela culpa. O pecado também acontece em um plano onde nós temos responsabilidades pessoais com ele, independente de qualquer coisa. O Senhor espera que a gente não peque. Porque eu não vou falar sobre santificação, mas já toquei nesse assunto hoje. Santificação é o processo inverso da vida em pecado. E nós vamos ler nessa leitura da carta de João algumas coisas que nos mostram o nível de responsabilidade que o Senhor nos dá com relação ao pecado. E começa dizendo: filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Embora o texto diga que nós temos um advogado, a instrução inicial é: não pequem. Antes que a gente prossiga, eu quero fazer você lembrar do que Jesus Cristo disse àquela mulher adúltera, lá no Evangelho de João capítulo 8. Quando Jesus fala com a mulher adúltera, as pessoas costumam dizer: Jesus Cristo não condenou aquela mulher. E as pessoas começam a falar de liberdade em Cristo, confundindo essa liberdade em Cristo com a vida de pecado. E dão como exemplo disso o perdão de Jesus à mulher que foi flagrada em adultério. Muitas pessoas dizem assim: a gente vai para a igreja para ser julgado pelas pessoas, a gente vai para a igreja para que as pessoas fiquem doutrinando, falando sobre o que é certo, sobre o que é errado, e dizem: Jesus Cristo não fez isso. Quando os homens trouxeram a mulher pecadora para os pés de Jesus, eles disseram: Senhor, ela foi pega em pecado, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O Senhor o que é que fala? E eles dizem: Jesus Cristo disse que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os homens, porque tinham pecado, começaram a sair, a começar do mais velho até o mais novo. Ficou só a mulher com Jesus, a mulher pecadora com aquele que nunca cometeu pecado, o único que poderia condená-la, o único que poderia dizer: a lei de Moisés ainda vale, pode ser executada. Mas Jesus Cristo estava mostrando ali qual é o poder que a graça de Deus tem, sem nenhuma simplificação. Essa simplificação que as pessoas querem dar. Jesus perdoou a mulher, óbvio que perdoou, óbvio que disse: eu também não te condeno. Mas logo após dizer: eu também não te condeno, ele disse outra coisa. Alguém lembra o que ele falou? Vá e não peques mais. Então a vida em pecado não combina com a vida de quem quer viver na presença de Deus. Se nós queremos viver na presença de Deus, uma coisa precisa estar fora da nossa vida: é o pecado. E essa é uma doutrina, a doutrina do pecado, muito pouco falada na maioria das igrejas, porque isso não causa bons sentimentos em quem ouve. Como nós não temos nenhum compromisso com a mentira, apenas com a verdade, você será obrigado a de vez em quando ouvir sobre esse tema aqui. Espero que você me suporte, porque não tem como viver com Cristo e flertar com o pecado. O pecado nos separa de Deus. E o pecado que nos separa de Deus não é somente aquele de Adão. O pecado que nos separa de Deus é esse do dia a dia. João escreveu, e lá no capítulo 2 da primeira carta, ele diz: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Embora que, se vocês pecarem, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Mas a instrução é: não pequem. E tem pessoas que já se apoiam na segunda parte do versículo, dizendo assim: temos um advogado, então isso quer dizer que eu posso pecar? Obviamente não. Temos um advogado para a eventualidade de eu cometer um pecado, porque aqueles que estão em processo de santificação não vivem mais em pecado. A graça de Deus expressa por Jesus para aquela mulher pecadora começa dizendo assim: olha, você não será condenada, mas você tem a responsabilidade de não mais cometer pecados. Você está sendo perdoada. A sentença do seu pecado seria a morte. Jesus disse: eu não vou te condenar a isso, mas eu te dou a responsabilidade de viver uma vida diferente de hoje em diante. Quantos creem assim? Uma vida livre do pecado. Nós estamos lá em 1 João, eu só falei lá da história da mulher pecadora para a gente clarear a nossa visão. A Bíblia diz no verso 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Então, quando eu olho para esse texto,
Verso 3: nisto sabemos que o conhecemos. Como é que a gente sabe que alguém conhece a Jesus? Nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Olha, quando João está falando de não pecar, ele está falando para as pessoas que estão ouvindo a mensagem da carta. As pessoas ouviram essa leitura dizendo: quem conhece a Jesus, obedece os seus mandamentos. Aí as pessoas têm a tendência de pensar: pastor, peraí, nós não estamos vivendo na graça? Como assim obedece mandamento? Não é só aceitar a Jesus, entregar seu coração a Ele e viver a vida na expectativa da eternidade até que tudo termine? Não tem que obedecer mais a ninguém. Pois é, para a decepção de alguns, a graça não nos isenta da responsabilidade da obediência. A graça traz consigo orientações. Aliás, a graça não invalidou os mandamentos antigos. E há pessoas que pensam: os mandamentos de Deus do Velho Testamento já foram terminados, agora nós vivemos pela graça, e essa declaração que muitos fazem, que agora vivemos pela graça, é uma declaração que parece que Deus não espera mais nada de nós. É apenas que a gente venha para a igreja, cante hino, faça orações e escute mensagens. Quando na verdade ainda existe a lei, ela está estabelecida, nenhum jota, nenhum tio foi tirado, e nós ainda devemos obediência à palavra de Deus. Aliás, eu costumo dizer, desde o início do nosso ministério aqui, que é muito mais difícil obedecer às orientações da graça do que às orientações da lei. Quem está comigo desde o início lembra que eu sempre cito o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. E quando ele diz ouviste o que foi dito aos antigos, tem sempre uma orientação que os antigos poderiam fazer. E ele diz para nós: eu, porém, vos digo. A graça inaugura em nós mais responsabilidade de viver uma vida mais profunda nessa relação com Deus do que os que viviam sob a lei viveram. Muito mais profunda. Responsabilidade nossa ultrapassa aquela responsabilidade de quem viveu pela lei. O texto diz assim: se alguém olhar para uma mulher com um olhar impuro, já cometeu adultério com ela. E o que era válido para os antigos? Não cometerás adultério. Se isso já fosse obedecido, tudo certo. Agora a Bíblia diz: se você olhar, já cometeu adultério com ela. Ouvistes que foi dito aos antigos: amarás aos teus amigos, aborrecerás aos teus inimigos. Aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo: amarás os teus inimigos, orem pelos que vos maldizem e vos perseguem. Isso é mais fácil ou é mais difícil? Então nunca confunda graça com libertinagem. A graça traz para nós implicações de responsabilidades muito mais elevadas, por uma razão simples: era impossível que os mandamentos da lei estabelecidos por Deus fossem obedecidos pelos homens marcados pelo pecado. E a Bíblia diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Então, sob a égide da lei, a morte imperava. E aquelas pessoas que tinham orientações de fazer as coisas conforme a vontade de Deus, elas não conseguiam obedecer a Deus. A graça, entre outras coisas, é nos dar a capacidade de obedecer à vontade de Deus pela presença do Espírito Santo em nós. A gente vive com o Espírito Santo em nós. Então a nossa relação com a palavra de Deus ela é diferente da relação de Israel. Quando a Bíblia diz para Israel: não cometa adultério, Deus pode elevar o nível e dizer para a igreja: nem olhe para não cometer adultério só no seu pensamento. Consegue perceber? Consegue notar o nível de responsabilidade ao qual Deus nos traz? Então nisso sabemos que o conhecemos se nós guardamos os seus mandamentos. Então existem mandamentos que você precisa obedecer. Aquele que diz que eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então Deus espera que você o obedeça.
Livrar-se do pecado é, em primeiro plano, estabelecer que você vai obedecer à vontade de Deus. E onde é que você encontra a vontade de Deus? Na sua palavra, nos seus ensinamentos, submetendo-se a um processo de desenvolvimento, de conhecimento de Deus e de sua vontade, que só é possível quando você é exposto à palavra de Deus. Amém? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. A gente só pode ter a percepção de que vivemos em Cristo, que aquela declaração de Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos conhecem, digam amém. Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na esperança do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Queridos, essa realidade da vida de Deus em nós, da presença do Espírito Santo em nós, é uma experiência que só é possível dentro do contexto desse verso que nós acabamos de ler. Aquele que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Nós só estamos em Cristo se nós obedecemos a sua palavra. Se nós não tivermos alcançado um nível de consciência que é necessário obedecer a palavra de Deus, podemos até ser crentes, mas não estarmos em Cristo. Consegue compreender o que eu estou falando, sim ou não? Podemos vir à igreja, podemos participar de culto, podemos pregar, podemos ensinar, podemos ministrar, podemos fazer uma série de coisas na igreja, mas é estando em Cristo que nós vamos obedecê-lo, ou obedecer às suas orientações, é sinal de estar nele. Eu quero ler com você Romanos, alguns textos aqui no capítulo 6 ainda, verso 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Na verdade eu quero começar a ler aqui no 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. O apóstolo Paulo disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou morto para o pecado, mas vivo para Deus. Essa fronteira, queridos, essa fronteira entre pecado e santidade, a gente precisa estabelecer de maneira muito clara, para a gente fugir de uma vida de religiosidade, de frequência na igreja, que não me faz ser a pessoa que Deus quer que eu seja, que eu não viva o nível de santidade que Deus espera que eu experimente na minha vida. E eu não estou falando de um nível de santidade que se traduz apenas numa demonstração mascarada da minha pessoa. É um nível de santidade que começa dentro de mim, pela minha maneira de me conduzir e de entender qual é a vontade de Deus para a minha vida e de que maneira eu conduzo a minha vida, para que o Senhor possa ficar satisfeito com as minhas ações nesse mundo sem esperança. Romanos capítulo 6 diz assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Então aqui está a resposta, nós morremos com Cristo, na semelhança da morte de Cristo no Calvário, nós também precisamos morrer, para que a gente viva uma vida em santificação. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerai-vos. É atitude pessoal, não é? É ou não é? Como é que você se vê com relação às tentações que te conduzirão ao pecado se você não se posicionar? Essa é uma atitude que Deus espera de nós. A gente já saiu daquela primeira visão, do pecado numa visão bem distante, agora é o pecado numa visão da responsabilidade pessoal. Qual é o seu posicionamento? Você precisa se considerar morto para o pecado. Esse posicionamento é a garantia de você começar a ter chance de vencer as tentações e não pecar. Entende isso? Você precisa tomar a atitude de se ver com relação ao pecado de uma maneira diferente que a maioria se vê. É um posicionamento seu. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Tem gente que até quer se considerar vivo para Deus.
E quando eu digo se considerar vivo para Deus, é que eles querem estabelecer que a relação deles com Deus está relacionada a um ativismo religioso, que leva eles a fazer coisas para Deus, a agir, mas eles não estão preocupados com a primeira parte do texto, que diz assim: com relação ao pecado, se posicione como estando morto. Se posicione como não tendo vida para o pecado. Aplique as suas energias para viver para Deus, mas é preciso que em contrapartida você também se posicione para rejeitar o pecado. Verso 12: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não reine. É imperativo isso. Quando a Bíblia diz assim: não reine o pecado não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, é imperativo também, tudo isso é ordem. E a preocupação que eu tenho é como você e eu, como nós encaramos isso. Como é que você enxerga essa situação? Não reine o pecado é responsabilidade nossa. Isso significa que mesmo que Cristo tenha, pela cruz do Calvário, neutralizado o poder de pecado, eu posso, vivendo uma vida de crente, deixar que o pecado me domine e seguir por um caminho de religiosidade e de pecado ao mesmo tempo. Porque Deus me dá, e dá a você também, a responsabilidade de estabelecer que o pecado não pode nos dominar, e essa decisão é sua, é minha, é nossa. A decisão de dizer assim: o pecado não vai reinar sobre nós. Quando a Bíblia está mostrando essa figura de pecado não reinar sobre nós, vai mostrar uma imagem de que condição a gente está com relação a Deus e com relação ao pecado, com relação à justiça de Deus e com relação ao pecado. Porque o pecado, reinando sobre nós, ele controla e dirige a nossa vida. A maioria das pessoas ainda não conseguiram compreender a dimensão exata do que é entregar a vida a Jesus. Ainda não conseguiram compreender que entregar a vida a Jesus Cristo traz consigo a exigência de não permitir que ninguém mais mande na sua vida. E muitas pessoas estão entregando a vida a Jesus e permitindo que o pecado reine ainda sobre a vida deles. E a instrução de Paulo aos Romanos no capítulo 6 é clara, é bem objetiva. Não reine é uma orientação dada para você assumir a responsabilidade de não permitir que o pecado seja senhor da sua vida, porque ele vai se estabelecer e controlar você, se você não se posicionar. E aí, o verso 14 diz: o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei não conseguiu extinguir o pecado, mas a graça torna possível a gente extinguir o pecado. A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus não peca. Aqueles que são nascidos de Deus não pecam. Se peca, é porque não nasceu de novo. Isso é possível? Viver uma vida sem pecado? É possível, na graça, viver uma vida sem o domínio do pecado? Sim. É possível viver sem pecar? É, porque a Bíblia diz que o nascido de Deus não peca. Aquele que é nascido de Deus não peca. Ele não tem condições de pecar. Ele não peca não é só porque está nesse primeiro nível de não deixar o pecado dominar, de uma atitude pessoal sua. Quando ele nasce de Deus, ele não peca porque ele nasceu de Deus. Ele não pode pecar porque a natureza de Deus está nele. Amém? Quando ele é de novo gerado, ele tem a natureza do segundo Adão, a natureza de Jesus Cristo nele, de verdade, não de fantasia, de consciência e de realidade, não permite que ele peque. Ele não pode pecar porque ele nasceu de novo. O que ele reflete é a natureza que ele tem. Se o pecado nos domina, o reflexo do pecado nos dominando é o pecado sendo praticado. O reflexo da graça de Deus enchendo nossa vida é a presença de Deus em nós, e o que nós vamos expressar é a natureza e as virtudes de Deus. Quem nasceu de Deus não pode pecar, porque nasceu de Deus. E é esse o desafio que a palavra de Deus nos faz, nascer de novo. Esse foi o desafio que Jesus fez a Nicodemos.
Porque existem pessoas que acham que vão conseguir levar uma vida de crentes, uma vida religiosa, sem deixar que esse processo de santificação, de novo nascimento, ocorra com eles. E vão vivendo uma vida de ilusão. Nicodemo chegou para Jesus Cristo e disse assim: Senhor, tu és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Qual foi a resposta de Jesus para Nicodemos? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o novo nascimento é uma experiência que nós precisamos ter com relação à nossa vida na fé. E tem pessoas que querem viver uma vida na fé unicamente baseada nas informações que ela tem sobre Jesus Cristo, ou que elas têm sobre Jesus. Era assim a vida de Nicodemos. Senhor, tu és o mestre vindo de Deus, nós temos o conhecimento de quem tu és. O que Nicodemos estava dizendo era: eu posso testificar que o Senhor é o Messias. E Jesus fala para ele que as informações sobre ele ser o Messias, ou sobre quem ele era, não era o suficiente, era necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada daquilo e ficou conjecturando com Jesus: como é que pode um homem nascer de novo sendo velho? Tem muito crente assim. Tem muito crente ainda hoje que se tornou crente, aprendeu sobre doutrina, aprendeu sobre várias informações da Bíblia, estão vivendo uma vida sem a experiência do novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito, eu tenho que dizer isso para você, não vai entrar no reino de Deus. Não vai entrar. Então a gente precisa buscar uma experiência com Deus de novo nascimento. Porque é isso que me faz me livrar do pecado. Porque existe uma necessidade que é de, pela instrução do que é certo, começar uma luta minha contra o pecado. A Bíblia vai dizer aqui, verso 17 do mesmo capítulo 6 de Romanos: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Deixa eu ler esse texto aqui na Nova Almeida Atualizada. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então veja bem, escravos do pecado precisam tomar uma atitude, e essa atitude é pessoal, de a partir do que aprendem na doutrina, no ensino da palavra de Deus, começar a viver uma vida conforme Deus planejou que vivessem. Essa atitude é pessoal, é a minha relação com Deus a partir da minha responsabilidade, é a busca de que através da palavra o Espírito Santo vá me regenerando e me restaurando, para que eu atinja o nível do novo nascimento de verdade. O novo nascimento de verdade vai me levar a um patamar muito mais elevado de consciência da vontade de Deus, que não vai permitir, pelas virtudes de Deus que se refletem em mim, que eu cometa pecados. A realidade é essa, é que nós vivemos um mundo onde descobrir o que é pecado e o que não é pecado é muito difícil, porque cada um tem a sua própria versão. Se a gente perguntar a uma pessoa se uma determinada coisa é pecado, ela vai ter uma explicação que não é e os motivos pelo qual não é. Se perguntar a outra pessoa isso é pecado, a pessoa vai dar a explicação que é e vai dar a razão dela, pela qual ela acredita que seja. Mas a gente precisa estabelecer que toda a compreensão que a gente precisa ter sobre o que é pecado venha das Escrituras. A palavra do Senhor nos instrui. E quando a gente não sabe o suficiente, precisa estabelecer uma outra coisa. Preciso avançar na compreensão de qual é a vontade de Deus. E, por exemplo, eu não vou conseguir esgotar todo o pensamento que a palavra de Deus trata sobre pecado. Eu estou dando de maneira bem superficial que o pecado na Bíblia é mostrado sob duas óticas. Uma bem geral, que é aquela que Jesus tratou na cruz do Calvário, e a segunda visão, que é a pessoal, que eu assumo a responsabilidade com relação ao pecado, de me posicionar diante dele e viver a vida conforme as orientações de Deus. Mas isso não esgota todo o ensinamento sobre pecado. Poderíamos gastar às vezes um mês inteiro, 4, 5 encontros, para falar desse assunto. Então o que eu quero dizer para você é que o que você vai ouvir sobre pecado hoje precisa te motivar a saber mais. Precisa te motivar a ir para as Escrituras em busca de aprender mais algumas coisas sobre o que é pecado e sobre o que não é pecado. Sobre qual é a vontade de Deus relacionada à minha vida. Sobre que história é essa de que os nascidos de Deus não pecam. Porque a gente às vezes vai vivendo sem muita preocupação com isso.
Terminar o capítulo 6 de Romanos para nós seguirmos, que nós já estamos caminhando para o final. Então o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem vive debaixo da graça pode ouvir a mensagem que a mulher pecadora ouviu. Qual foi a mensagem da mulher pecadora? Qual foi a mensagem? Não peques mais. Esse pecado para você acabou. Mas como é que eu posso viver livre do pecado? Você agora pode, porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olha o que Paulo diz, de maneira nenhuma. Então tem que haver uma ruptura com o pecado. Graça não dá permissão para pecar. Graça traz responsabilidade de não pecar. É o contrário. Ah, pastor, a graça é porque eu posso viver as minhas fraquezas, tropeçar, como disse lá em João, e se eu cair tem um advogado? Sim, se você cair você tem um advogado, mas a meta é não pecar. A meta é você assumir a responsabilidade de fazer o que é correto. A meta é assumir a responsabilidade de fazer a vontade de Deus, e esse é o primeiro estágio. É você, pelo que você aprende da doutrina, estabelecer que a sua vida será norteada pelo que Deus te ensina. Não sabeis que a quem vos apresentardes como servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou vocês são servos do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, ou servos do pecado, ou servos da obediência. Nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Mas graças a Deus, nós já lemos até esse texto, que tendo sido servos do pecado, obedecestes à doutrina. Então a obediência à doutrina me livra da condição de ser servo do pecado. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como a homens pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Qual é o oposto do pecado? A santificação. Então a vida de santificação é o que Deus espera de nós. A Bíblia diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a santidade é o desafio desse tempo. A santidade é o desafio de viver uma vida que agrada a Deus, se livrando das raízes impregnadas do pecado que nós herdamos da decaída natureza que Adão nos deixou. Adão nos deixou essa herança de pecado. E nos livrarmos dessa raiz que nos aprisiona é o desafio pessoal que é o Senhor que nos estabeleceu. Quando a gente diz assim, se livre do pecado, não é porque nós estamos dando uma ordem humana e pessoal. Essa ordem vem da palavra de Deus para que a gente, cada um em particular, assuma esse posicionamento. O pecado não vai me dominar, porque o pecado quer dominar você. O que é que Deus diz a Caim lá no capítulo 4 de Gênesis, versículo 7? Deus diz para Caim, eu quero ler esse texto, versículo 7 diz assim, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, e à espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine, é necessário que você tenha controle. O que é que faz você controlar o pecado? É a sua consciência do que é pecado e do que não é. E você só vai ter noção do que é pecado e do que não é, se você tiver parâmetros iniciais para estabelecer o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus são esses parâmetros, são as fronteiras que Deus estabelece. Então, se você não tem o hábito de conhecer a palavra de Deus, de ler cotidianamente a palavra de Deus, você não terá nenhuma referência para se livrar do pecado, porque é responsabilidade sua. Deus já disse isso lá no início da história. Olha, o pecado está à espreita, é necessário que você se posicione para controlá-lo, senão ele vai dominar você, porque o pecado tem esse poder. O pecado ele vai nos escravizando. Então pequenas práticas que nós consideramos inofensivas é o que vai nos prendendo. Às vezes a gente não dá atenção ao que é certo e o que é errado pela ignorância da vontade de Deus. Por isso que estava lendo com vocês a carta de João, mostrando para vocês que nós temos uma responsabilidade de fazer o que é certo, de conhecer a vontade de Deus e de obedecê-lo.
Porque se nós não tivermos consciência do que é certo, do que é errado, baseado em quê? Nós vamos pautar a nossa obediência a Deus. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ler a Bíblia para conhecê-la. Você precisa gastar tempo, criar uma rotina de vida que te leve a ter contato com as Escrituras Sagradas, que é a nossa regra de fé e de prática na vida. Se você ficar somente resumindo sua vida com Deus a seus encontros na igreja, e a estar muitas vezes sentados, estudando conosco em um momento de 1 hora, isso é muito pouco, isso é necessário, mas isso é muito pouco para definir o conhecimento de Deus que vai te livrar do pecado. Você precisa estabelecer uma jornada de vida que te leve a conhecer a Bíblia de maneira mais profunda, pela leitura, pela reflexão do que você lê, pelo estudo do que está escrito, para que através desse conhecimento você comece a ter parâmetros para fazer as escolhas certas quando for confrontado com o pecado. A gente vai deixando o pecado se instalar na vida porque pequenas coisas que nós fazemos às vezes não nos trazem as consequências desastrosas que muitas vezes nós somos orientados pela palavra de Deus que elas trarão. Como as consequências não são vistas de maneira imediata, a gente vai deixando que essas práticas vão se acumulando em nossa vida, vão se instalando em nossa vida, e quando nós menos esperamos, nós estamos aprisionados em uma vida completamente dominada e entregue ao pecado. Tenha cuidado para o pecado não dominar você. Amém? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. 1 João, no capítulo 3, verso 5. Eu vou ler nessa versão da revista Almeida Atualizada, que tem um texto talvez mais claro para a gente acompanhar. Capítulo 3, eu vou ler do 4 em diante. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Essa versão da Bíblia, atualizada de Almeida, ela é boa para clarear a compreensão em vários aspectos. E eu vou ler mais uma vez na Revista Corrigida o que diz os últimos versos, começando no 6. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Parece que a versão que eu li para você aqui, da Revista da Atualizada de Almeida, ela dá uma suavizada na expressão não peca, não dá? O texto da Revista Corrigida diz não peca. E diz ainda assim, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não nasceu de Deus. Então veja, o pecado não é uma brincadeira. A gente não pode brincar com o pecado, e eu quero deixar isso bem claro para você. Pastor, se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Mas Hebreus também diz uma coisa: se pecarmos voluntariamente depois de termos o conhecimento da verdade, já não há mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação horrível e um ardor de fogo que há de consumir os desobedientes. Amém? Então o pecado não é uma brincadeira. A gente não pode achar que a graça nos permite viver uma vida qualquer. A graça de Deus nos capacita a vencer o pecado. E eu quero que esse pensamento possa achar espaço em seu coração nessa noite,
e que você possa conduzir a sua vida nesse mundo, deixando que a graça te envolva cada vez mais e te capacite a viver uma vida distante do pecado. Que essa é a vontade de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus.